Silêncio. Olhe para a chama desta vela acesa e sinta a paz que o Espírito Santo tenta derramar neste momento sobre a sua alma. Se você chegou até este encontro, não foi por acaso. O seu coração, talvez inquieto, talvez cansado de esperar por uma resposta que nunca chega, busca uma confirmação. Será que Deus realmente me ouve? Será que o céu está atento à minha dor, à minha súplica mais profunda, ao desejo de cura ou de paz que carrega em segredo? Meu filho, minha filha, permita-me tocar o seu coração com uma verdade profunda, uma pérola espiritual que muitos ignoram ao buscar os grandes milagres. E se eu lhe dissesse que, muitas vezes, a maior graça que você espera, o livramento, a cura, a resposta que transformará a sua vida, não chega de surpresa? E se Deus, em seu infinito amor e pedagogia, envia um código, um aviso, um sussurro divino, um asterisco sinal asterisco sutil e íntimo para preparar o seu espírito antes da sua grande intervenção? Nosso amado e venerável asterisco asterisco Padre Pio asterisco asterisco de Pietrelcina, que viveu entre nós carregando as chagas de Cristo e as mensagens diretas do céu, nos legou um ensinamento sobre a vigilância da alma que, infelizmente, é pouco comentado. Ele compreendia a linguagem de Deus de uma maneira que a maioria de nós, imersos no barulho do mundo, mal consegue decifrar. E o que o Padre dos Estigmas nos revelou é que antes que o milagre se manifeste em toda a sua glória e poder, antes que a intervenção divina resolva o impossível em sua vida, Deus costuma enviar um mensageiro silencioso. Uma preparação. Não é um castigo, é puro amor e misericórdia em ação. É o sinal que prepara o terreno do seu coração para a colheita da graça. Estamos sempre procurando os grandes trovões de Deus, esperamos pela voz que racha o céu e divide o mar. Quando, na verdade, ele prefere manifestar-se na brisa suave, no silêncio da noite. Esse sinal, apontado por asterisco asterisco Padre Pio asterisco asterisco, não é necessariamente algo espetacular que todos verão, como uma estátua chorando sangue ou uma aparição luminosa. Na maioria das vezes, é algo profundamente asterisco íntimo asterisco, desenhado especificamente para sua alma e para sua necessidade. Pode ser a paz inexplicável que de repente inunda seu peito no meio de uma tempestade emocional, aquela sensação de que tudo vai ficar bem, mesmo quando a lógica e as circunstâncias dizem o contrário. Pode ser uma passagem das Escrituras que salta aos olhos justamente no momento de desespero, como se o texto tivesse sido escrito naquela manhã, sob medida para sua aflição. Ou quem sabe, um encontro inesperado com uma pessoa que, sem saber de sua luta, lhe oferece a palavra exata de conforto ou a solução que você buscava. São eventos pequenos, que a mentalidade do mundo chama de coincidências, mas que a alma vigilante reconhece como intervenção. É Deus usando o cotidiano para sussurrar: estou chegando. Prepare-se. A graça está na porta. Mas por que essa antecipação? Porque Deus nos prepararia. Porque a graça divina, especialmente a grande graça, a que muda o curso da sua história, é poderosa demais para encontrar uma alma despreparada, distraída ou cheia de si. O sinal é o convite urgente à humildade e à vigilância espiritual. Deus não quer que você receba o maior presente da sua vida e não esteja alerta, em estado de oração fervorosa. Ele nos dá a chance de limpar a casa, de arrumar a alma, de intensificar a fé, antes que o rei chegue. Se você tem orado incessantemente por uma cura, por uma mudança profunda na sua família, ou pela conversão de um ente querido que parece perdido, não ignore os pequenos movimentos internos que o impulsionam à oração mais profunda, à confissão ou à reconciliação. Esses não são apenas bons sentimentos. São os primeiros ecos da resposta que está a caminho. São as peças que Deus está movendo no tabuleiro da eternidade em seu favor. Ele lhe envia o sinal para que, quando a graça chegar, você saiba exatamente de onde ela veio e seu nome seja glorificado. O reino de Deus, como nos ensinou asterisco asterisco Padre Pio asterisco asterisco, é construído e revelado nas sutilezas para aqueles que têm olhos de fé. E o maior perigo, meu irmão e minha irmã, é ignorar esse sinal. Se negligenciarmos essa primeira comunicação, podemos perder o momento da manifestação total. E é sobre como reconhecer esses sinais, e o que fazer quando eles aparecem, que vamos aprofundar agora. Se negligenciarmos essa primeira comunicação, podemos perder o momento da manifestação total. E é sobre como reconhecer esses sinais, e o que fazer quando eles aparecem, que vamos aprofundar agora. O grande erro que cometemos é tentar enquadrar a voz de Deus nos limites da nossa própria imaginação. Esperamos uma placa luminosa, quando Ele nos dá a experiência sutil. O perigo não está apenas na distração mundana, mas na nossa teimosia espiritual. Nós queremos que Deus resolva o problema asterisco do nosso jeito asterisco, e por isso, quando o sinal aparece,
Não o reconhecemos, pois ele não está vestido com as roupas que havíamos imaginado. Muitos de nós, ao recebermos o aviso divino, esperamos uma facilidade, um caminho livre de obstáculos. Mas a pedagogia de Deus é mais profunda. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, o sinal de que a grande graça está chegando é, paradoxalmente, um aprofundamento da sua dor, um período de esterilidade espiritual, ou aquilo que os místicos chamam de a noite escura da alma. Não se assuste com este termo. Em vez de sentir conforto imediato, você pode sentir um aumento na aridez, um peso que o impele a buscar Deus com mais fervor do que nunca. Por que isso acontece? Porque a grande graça exige um recipiente puríssimo. Deus precisa esvaziar a sua alma de todas as falsas seguranças e vaidades, precisa retirar o apoio humano e o consolo fácil, para que você não se apegue ao presente, mas sim ao doador. Esta aridez forçada é o fogo purificador, é o sinal de que a carpintaria celestial está trabalhando vigorosamente em sua alma. Lembre-se, o próprio Jesus Cristo passou pelo deserto antes de iniciar seu ministério público. Este é um ponto crucial do discernimento, ensinado com a vida do Padre Pio ***. Ele não experimentou apenas as glórias, ele viveu a dor constante e a luta incessante contra o maligno e contra a incompreensão humana. Se o sinal de Deus fosse sempre um afago, como explicar a vida dos santos que passaram décadas no sofrimento? A purificação através da dor, se for suportada com fé e submissão, é um dos mais fortes indícios de que Deus está preparando seu espírito para algo maior do que você pode pedir ou imaginar. É o convite para amadurecer na fé. Para não cairmos em armadilhas, precisamos estabelecer regras simples para distinguir o sinal de Deus de uma mera ilusão ou tentação. O maligno é mestre em imitar o conforto e a luz, mas ele não pode produzir os frutos genuínos da graça. Regra de ouro do discernimento, Primeiro, o sinal genuíno de Deus sempre leva à humildade. Se o seu sinal o enche de orgulho, de superioridade, ou leva a desprezar o caminho comum da igreja e dos sacramentos, fuja. É uma mentira. A preparação de Deus sempre nos faz sentir mais pequenos, mais dependentes da sua misericórdia. O genuíno sinal não faz de você um escolhido superior, mas sim um servo mais diligente. Segundo, o sinal de Deus conduz à caridade e à obediência. A paz que ele envia não é apenas para você, ela o capacita a amar mais o próximo, a perdoar quem o ofendeu e a ser mais fiel aos ensinamentos de Cristo e ao magistério da Igreja. Se a suposta revelação o afasta da comunhão eclesial ou justifica o pecado, não é de Deus. Padre Pio era o exemplo máximo de obediência, mesmo quando incompreendido e testado pelas autoridades da Igreja. Seu amor inabalável pela Eucaristia, pela confissão e pelo Papa é a prova de que o verdadeiro sinal alinha a vontade humana à vontade divina, manifestada na Igreja. Terceiro, a persistência e a permanência. O sinal do inimigo é passageiro, a euforia rapidamente se esvai, dando lugar à confusão e ao vazio. O toque de Deus, mesmo que sutil, é persistente e produz um fruto duradouro. A paz que ele instala, mesmo pequena, resiste ao tempo e às tribulações. O que fazer, então, quando o sinal aparece? Como agir diante dessa preparação íntima que precede a grande graça? Você precisa agir com a sabedoria dos santos e a simplicidade das crianças. É necessário redobrar a vigilância. Não é hora de relaxar, achando que o trabalho está feito. Pelo contrário, é o momento de maior empenho espiritual. A resposta prática é clara: intensifique sua vida sacramental. Se você sente o chamado silencioso para aprofundar sua vida de oração, obedeça. Se sente a urgência de procurar o sacramento da confissão para limpar a alma, não hesite. A confissão é a porta de entrada privilegiada para a grande graça. Deus quer encontrar sua casa arrumada. Ele já enviou o aviso, agora cabe a você preparar o banquete. O sinal divino é, antes de tudo, um convite ao sacrifício e à renovação da aliança. Não deixe essa oportunidade escapar por negligência. No entanto, é preciso saber que o momento em que Deus decide se manifestar com uma graça extraordinária é também o momento de maior fúria do inimigo de nossas almas. Se o Altíssimo envia o sinal para que você se prepare, saiba que as forças do mal também identificam esse movimento do céu. O adversário, percebendo que a sua alma está sendo purificada, que você está se fortalecendo nos sacramentos e que uma grande bênção está a caminho, redobra seus esforços para tentar roubar essa graça ou, no mínimo, contaminá-la com o desespero e a confusão. Aqui reside o mistério profundo da vida espiritual que o ***, Padre Pio *** conhecia intimamente,
pois sua existência foi um campo de batalha constante. A luta espiritual não é uma metáfora, é uma realidade violenta, invisível aos olhos do corpo, mas intensa no coração e na mente. Quando o sinal da grande graça chega, o inimigo não ataca com grandes tentações de pecado carnal, que seriam fáceis de reconhecer. Não, ele ataca com as armas mais refinadas: o desânimo, a dúvida paralisante, a sensação de que você não é digno da bênção que virá e, pior, a tentação de abandonar a vigilância, fazendo acreditar que, por ter dado alguns passos na fé, o mérito da graça é seu. Meu irmão, minha irmã, não caia nessa armadilha. A graça é sempre dom, é sempre misericórdia imerecida. E é neste ponto de ataque sutil que a sabedoria dos santos e a presença dos mistérios celestiais se tornam nosso refúgio. Durante este período de preparação intensa, o céu não nos deixa desamparados. Deus, em sua bondade, cerca-nos de auxílio invisível, e aqui cabe recordar um dos maiores ensinamentos práticos de Padre Pio a devoção e o diálogo constante com o nosso anjo da guarda. O anjo da guarda é o mensageiro pessoal de Deus, o seu guarda-costas espiritual, o seu intérprete. Ele é o ser de luz que pode decifrar e validar o sinal que você recebeu. Enquanto a sua mente luta contra sugestões de desespero e indignidade, seu anjo está ao seu lado, defendendo sua alma das flechas incendiárias do maligno. Se você sente que a sua oração está pesada, que a aridez aumentou, aquele sinal paradoxal de purificação que mencionei, converse com seu anjo. Peça a ele que leve suas súplicas ao trono de Deus, que desfaça as confusões mentais e que, sobretudo, reforce em seu espírito a certeza de que a promessa está viva e está se cumprindo. A função do anjo da guarda, nesse contexto, é proteger a paz que o sinal divino instalou em seu coração. Lembre-se, o inimigo não pode suportar a verdadeira paz, aquela que é fruto da submissão à vontade divina. Ele tentará substituí-la por uma falsa euforia ou por um medo paralisante. O anjo é o fiel guardião dessa paz. Este conhecimento sobre o combate e a intervenção angelical é essencial porque ele nos conecta à realidade da vida após a morte, aos mistérios da comunhão dos santos, e à certeza de que nossa vida terrena é apenas a ponta de um grande desígnio eterno. As graças que recebemos aqui, o sinal que as anuncia e a dor que as precede, são elementos que moldam nossa glória futura. Não olhe para sua dificuldade atual apenas como um problema a ser resolvido. Olhe para ela como um material de construção para a eternidade. Quando Padre Pio sofria, ele sabia que aquela dor, unida à cruz de Cristo, estava gerando frutos celestiais, frutos de esperança para a humanidade e de mérito para sua própria alma. O conforto não reside apenas na cura que virá, mas na revelação de que você está participando ativamente do plano de salvação. Os sinais de Deus, antes de serem uma solução terrena, são uma antecipação, um vislumbre da realidade celestial que nos aguarda. Eles nos dizem: se você for fiel nesta pequena luta, a recompensa que virá será eterna e gloriosa. É vital, portanto, que você não caia na tentação do isolamento. O inimigo adora nos fazer sentir sozinhos. A preparação para a grande graça exige que busquemos a intercessão, a ajuda dos nossos irmãos na fé, e especialmente dos nossos intercessores no céu. As almas santas que já vivem a glória, os anjos e a Virgem Maria, são parte ativa dessa equipe celestial que Deus mobiliza em nosso favor quando Ele está prestes a realizar o impossível em nossa vida. Portanto, diante do sinal e da subsequente intensificação da luta, sua atitude deve ser de confiança absoluta. Fale com seu anjo da guarda, peça a intercessão do Padre Pio e persista na oração, mesmo que a oração pareça estéril. Este é o último teste de fidelidade antes que a grande graça desça e inunde o seu ser. A perseverança neste ponto é a chave que destranca o tesouro da misericórdia divina. A perseverança é a chave, sim, mas o que fazer quando a espera se alonga, quando o sinal parece se apagar sob o peso dos dias? O coração humano é impaciente, acostumado à gratificação instantânea. Queremos a resposta de Deus no mesmo momento em que a pedimos. Mas o céu não funciona sob o nosso calendário. Precisamos aprender a diferença entre o tempo Cronos que é o tempo do relógio, o tempo da contagem humana, e o tempo Kairos que é o tempo da graça, o momento perfeito e oportuno de Deus. A impaciência é uma forma sutil de desconfiança na sabedoria divina. O sinal foi dado para aquecer a sua fé, para lhe dar a certeza da iminente intervenção, mas a manifestação da grande graça exige a maturação completa do fruto, tanto no céu quanto em sua alma. O atraso aparente após o aviso divino não é negligência, nem esquecimento de Deus. É, na verdade, um teste de amor puro.
Deus espera que você o ame não apenas pela bênção material ou a cura que ele trará, mas por quem ele é, independente do resultado imediato. Ele não quer que a graça, ao chegar, se torne um ídolo, fazendo você se apegar ao presente em vez do doador. E neste tempo de espera madura, somos convidados a uma das práticas espirituais mais caras ao coração de Padre Pio a meditação e a leitura espiritual profunda. O ruído do mundo e a superficialidade dos nossos pensamentos são grandes barreiras contra a penetração da luz divina. O maligno, durante a espera, tentará inundar sua mente com dúvidas e falsas narrativas. A leitura e meditação dos evangelhos, dos escritos dos doutores da Igreja ou das vidas dos santos, e por que não, dos próprios pensamentos e conselhos do nosso venerável santo de Pietrelcina, servem como um poderoso escudo contra a distração e a armadilha do desânimo. O sinal de Deus, por ser sutil e íntimo, precisa ser confirmado pela verdade revelada, pela palavra que permanece e que nunca volta vazia. A leitura espiritual é como o farol que ilumina o mapa da alma, garantindo que o caminho que você está trilhando, após receber o aviso celestial, está em perfeita consonância com a fé da Santa Igreja e com os mistérios que transcendem o nosso entendimento. Ela nos âncora. E é aqui que novamente tocamos na realidade da vida após a morte, que não é um conceito distante, mas a força motriz da nossa jornada atual e o horizonte de toda a nossa esperança. A grande graça que está a caminho não tem apenas um impacto temporal na sua vida, a cura, o emprego, a paz familiar. Ela tem um profundo significado eterno. Ao purificar-se e perseverar após o sinal, você está não apenas se preparando para receber uma bênção, mas está acumulando tesouros para o céu e, mais importante, está auxiliando aqueles que já partiram e que ainda precisam de socorro. Padre Pio possuía um profundo carisma e uma relação tangível com as almas do purgatório. Ele as via, falava com elas e compreendia o rigor da justiça e a vastidão da misericórdia. O nosso sofrimento paciente, a nossa fidelidade silenciosa enquanto esperamos o Kairos de Deus, pode servir como sufrágio e alívio para essas almas sofredoras que estão em fase de purificação. Quando você une a sua aridez espiritual, a sua luta contra o desânimo, a sua obediência no tempo de espera, à cruz de Cristo, essa atitude se torna um ato de caridade universal e um poderoso resgate de almas. Perceba, meu filho, minha filha, que o sinal que lhe foi dado, e a preparação que se segue, é muito maior do que a sua necessidade individual. É um convite a viver a comunhão dos santos de maneira plena, a participar do corpo místico de Cristo em sua totalidade, em sua dimensão terrena e celestial. A sua perseverança no sofrimento e na espera é um testemunho de esperança realista para o mundo e uma fonte de mérito para os que se purificam no purgatório. A esperança cristã não é um otimismo superficial, é a certeza inabalável na ressurreição e a convicção de que nenhuma dor é vã. Se o sinal de Deus trouxe paz, mas a espera trouxe novamente a tribulação, agarre-se à palavra de Deus e medite. Lembre-se, o que está a caminho é tão vasto, tão glorioso, que exige este polimento final da alma. Não se canse, não desista. Aquele que já lhe enviou o sussurro da promessa é fiel e cumprirá sua palavra no tempo perfeito. A fidelidade no pequeno gesto de esperar santamente é o que torna o seu coração digno da intervenção miraculosa que trará, junto com a solução do problema, uma glória eterna. É fundamental que compreendamos que receber um sinal, um aviso amoroso do céu, aumenta dramaticamente a nossa responsabilidade espiritual. Deus, em sua infinita misericórdia, nos avisa para nos salvar do perigo, mas se ignorarmos o farol, o naufrágio será ainda mais lamentável, pois tivemos a chance e a rejeitamos. O risco não está apenas em perder a grande graça material que pedimos, mas em incorrer naquilo que mais entristece o coração de Jesus: a indiferença, a tibieza espiritual. O que o sinal de Deus nos adverte, sobretudo, é contra a presunção. É um erro grave pensar que, uma vez recebido o toque divino, o resto do caminho está garantido por mérito próprio. A presunção é o veneno que corrói a vigilância. Muitos caem na tentação de diminuir a oração, de negligenciar a meditação e de adiar a confissão, pensando: Deus já me confirmou, a bênção é minha. Essa é a hora exata em que o maligno ataca com a arma da mornidão. Padre Pio era inflexível ao condenar a mediocridade espiritual. Ele sabia que o meio-termo é o território do inimigo. Quando o céu se move em seu favor, a resposta exigida de você é o fervor total. Não é suficiente apenas esperar a graça. Você precisa lutar por ela e merecer preparo, se rendendo totalmente à vontade divina. A graça é dom, sim, mas exige uma cooperação humana intensa.
O sinal é o chamado a sair da superficialidade e mergulhar na profundidade da vida cristã. Se você notar que, após o sinal, uma sensação de tédio ou fastio pela oração se instala, ou se o zelo pelas coisas de Deus diminui, preste atenção. Esta é uma advertência espiritual gravíssima. Não se trata apenas do desânimo que precede a purificação, trata-se da tentação de se contentar com migalhas, quando Deus lhe oferece o banquete. O fervor inicial deve ser mantido vivo através de medidas práticas e concretas de defesa. Uma das defesas mais poderosas, e que agrada profundamente ao coração de Deus durante o tempo de espera, é a devoção mariana. O rosário, meu irmão, minha irmã, não é uma reza opcional. É uma arma, é o martelo que destrói as fortalezas do inimigo na sua mente. O Padre Pio rezava o rosário incessantemente, considerando a corrente doce que nos une a Maria e, por ela, a Jesus. No tempo entre o sinal e a graça, é através do rosário meditado que a paz se estabelece de forma imperturbável. A Virgem Maria, a Imaculada, é aquela que esmaga a cabeça da serpente e neutraliza o veneno da dúvida e da presunção que o inimigo injeta em sua alma. Outra prática essencial, que muitos esquecem na era do barulho, é o cultivo do silêncio interior. O sinal de Deus é um sussurro, e a grande graça se manifesta na quietude. Se a sua vida está preenchida por distrações incessantes, sejam elas virtuais, sociais ou mesmo preocupações exageradas com o futuro, você não terá o ouvido de monge necessário para perceber o momento exato em que o Kairos de Deus se manifesta. O silêncio é o ambiente onde o Espírito Santo trabalha, onde ele ordena o caos e onde a fé se aprofunda. Dedique um tempo específico do seu dia para o silêncio absoluto, longe de telas e conversas. Ali, no deserto, você ouvirá a confirmação. E por fim, lembre-se que toda graça, ao chegar, exige de nós um ato de caridade imediato. Se você recebe a cura, a paz ou a solução financeira, o propósito final dessa bênção não é apenas o seu conforto pessoal, mas que você se torne um canal dessa graça para o próximo. O sinal que Deus lhe enviou é, portanto, também uma advertência. Se você usar a graça recebida apenas para seu próprio benefício, sem convertê-la em amor e serviço, a luz que se acendeu em seu coração pode se apagar. A verdadeira fé, aquela que agrada a Deus e que santifica a alma, transforma o dom recebido em um ato de sacrifício por amor. Quando a grande graça chegar, você será chamado a um novo nível de entrega e devoção. O Padre Pio nos ensinou que a vida é uma missa contínua. Viver o período de espera com paciência, caridade e vigilância intensa é a nossa oferenda. É essa fidelidade no pequeno gesto de esperar que garante que, quando a bênção chegar, ela seja permanente e produza frutos de salvação não só em sua vida, mas na vida de todos aqueles que o cercam. Não desperdice a preparação. Ela é tão preciosa quanto o milagre que está por vir. É fácil falar de paciência, de perseverança e de vigilância quando a vida está calma. O verdadeiro teste de nossa fé e o ápice da preparação que o sinal divino nos exigiu, manifestam-se no momento em que a tentação nos convence de que Deus se esqueceu de nós. Muitos de vocês, após receberem o sinal, sentem que estão pior do que antes. As dificuldades se acumularam, os problemas se multiplicaram, e o silêncio do céu se tornou ensurdecedor. Permita-me dizer-lhe, com o amor de um pai, que este é o momento mais sagrado de sua jornada. A dor suportada com fé, a teimosia em rezar mesmo sem sentir o sabor da oração, e a perseverança na caridade, são a mais sublime resposta que você pode dar ao chamado de Deus. Quando nos sentimos vazios, é a hora em que Cristo nos convida a preencher essa lacuna não com falsos consolos, mas com a substância pura da sua cruz. A grande graça que está a caminho não é apenas para resolver o seu problema no mundo, mas para que você possa testemunhar, com a sua própria vida transformada, o poder redentor do sofrimento unido ao de Cristo. O verdadeiro milagre que Deus opera, muitas vezes, é metanoia a conversão profunda do seu olhar sobre a sua própria existência. O que aprendemos com a vida de Padre Pio é que o sofrimento não é um castigo, mas uma linguagem íntima de amor, um distintivo de honra para aqueles a quem Deus quer elevar a uma santidade extraordinária. Os estigmas que ele carregava eram um sinal visível do sofrimento invisível, a prova de que a alma dele estava em sintonia com os mistérios mais profundos da salvação. Se você tem sentido o peso da purificação, alegre-se. Você está sendo admitido na escola de amor mais exigente e sublime. Lembre-se que o inimigo tem o poder de nos atormentar, de nos causar confusão e até de infligir dores físicas e morais, como ele fez intensamente com o nosso venerável Padre, mas ele não tem o poder de tocar a nossa alma se ela estiver guardada pela graça e pela fidelidade à oração.
As tentações de desespero e a sensação de esterilidade são apenas nuvens escuras que tentam esconder o sol da misericórdia. Não pare de caminhar por causa das nuvens. E se a grande graça, a resposta que você esperava, não for exatamente o que você imaginava? Se Deus, em sua sabedoria superior, lhe conceder uma graça diferente, talvez uma que exija ainda mais sacrifício, mas que garanta sua salvação eterna e a de sua família, a fidelidade ao sinal não nos garante o resultado que desejamos, mas nos garante o resultado que Deus sabe ser o melhor para a nossa eternidade. Precisamos mudar o foco da nossa esperança. A esperança cristã é a virtude teologal que nos garante a vida após a morte, a ressurreição da carne e a felicidade eterna, e não primariamente a solução de problemas temporais. O sinal, a preparação e a luta nos ensinam a buscar as coisas do alto, onde Cristo se senta à direita do Pai. Se a sua oração por cura não for atendida como você esperava, mas, em vez disso, você ganhar uma paz inabalável diante da doença e a certeza da vida eterna, Deus não falhou com você. Ele o deu o presente supremo. É por isso que a devoção às realidades últimas, a morte, o juízo, o céu e o inferno, era tão importante para os santos. Ela nos coloca na perspectiva correta. O que são 80 anos de tribulação diante da eternidade gloriosa? A graça que o sinal anuncia é, em última análise, o fortalecimento para a jornada final. Prepare-se, meu filho, minha filha, não apenas para o milagre desta vida, mas para o encontro definitivo com o esposo. Não podemos nos esquecer da comunhão dos santos neste momento. Assim como o sofrimento do Padre Pio salvou almas no purgatório e na terra, a sua perseverança neste período de espera redime e salva. Sua fidelidade é uma moeda preciosa que Deus usa para suas obras de misericórdia. Não pense que sua luta é solitária ou inútil. Ela está sendo tecida no grande tapete do plano de salvação, com a ajuda dos anjos e dos intercessores celestes. Quando o asterisco Kairos asterisco chegar, e a graça se manifestar em sua plenitude, você terá passado pelo fogo da provação e emergirá não apenas curado ou aliviado, mas asterisco santificado asterisco pela espera. Essa santidade é o fruto maduro que o céu exige. Mantenha o seu coração em estado de constante e serena vigilância, com os olhos fixos na cruz e a mão apertando o rosário. O capitão da sua alma, Jesus Cristo, está prestes a atracar no porto da sua promessa. Esteja atento à advertência final. O uso que você fará da graça determinará a graça futura. A gratidão deve ser transformada em serviço imediato e caridade. Se você for fiel na recepção do sinal e na espera, será fiel também na administração da bênção. É tempo de elevar o coração e manter a firmeza da fé. A revelação final está próxima. Mesmo tendo compreendido a importância da perseverança e da vigilância através da oração, há um último e decisivo passo na preparação da alma que ** Padre Pio ** vivia com radicalidade: o desapego total do resultado. Sim, meu filho, minha filha, Deus lhe deu o sinal, e você lutou, rezou e se purificou. Mas o diabo, em seu último ataque antes da vitória, sussurra: tudo o que você fez foi inútil, a bênção não virá como você quer. Ele tenta semear a frustração, fazendo você se agarrar à sua ideia da graça, em vez de se render ao plano divino. A maior armadilha é a condição: eu só serei grato se Deus me der exatamente aquilo que pedi. O céu espera de nós um ato de fé suprema, a entrega incondicional, a confiança de que o doador é infinitamente melhor do que o dom. O sinal era para acender a esperança, mas não para aprisionar a vontade de Deus à sua expectativa humana. Este desapego final é a prova de que você amadureceu na fé e está apto a receber não só a solução temporal, mas a própria paz de Cristo, que transcende todo entendimento. Quando você consegue dizer de coração: Senhor, se vós quiserdes que esta cruz permaneça, que assim seja, desde que a vossa glória seja cumprida em mim nesse exato instante, o recipiente de sua alma atinge a pureza necessária para a grande graça. É impossível manter essa postura de abandono confiante sem a força que emana do sacramento central da nossa fé, a Santíssima Eucaristia. Padre Pio passava horas incalculáveis celebrando e em adoração, pois sabia que a Eucaristia é a única fonte de energia capaz de sustentar a alma na guerra espiritual prolongada e purificadora. A recepção digna do corpo de Cristo não é apenas um consolo, é uma fusão com a vontade do Pai e um antídoto infalível contra o desespero e a dúvida. Se você recebeu o sinal de que a graça está próxima, e sente o peso da espera, corra ao sacrário, corra para a mesa eucarística. Ali, o pão dos anjos alimenta sua esperança, reforça seu anjo da guarda e sela o pacto de fidelidade que o céu estabeleceu com você. É o próprio Jesus que se oferece como penhor da promessa.
Além disso, há uma consideração prática e séria. O tempo da provação e da espera é frequentemente acompanhado de promessas ou votos que fazemos a Deus em nosso desespero. Lembram-se daquele dia de aflição, quando você disse: Senhor, se me deres esta graça, eu prometo. O sinal de que a bênção está chegando exige de você a recordação e a fidelidade a esses compromissos. Deus não exige sacrifícios impossíveis, mas espera que as promessas feitas sob juramento de amor sejam cumpridas. Se você prometeu uma obra de caridade, uma mudança de vida, ou uma devoção específica, prepare-se para honrar esse voto. A graça de Deus não virá para recompensar a barganha, mas para selar uma aliança renovada de amor e obediência. A negligência desses votos se torna um obstáculo grave, porque demonstra que a sua motivação era apenas utilitária, e não o puro amor a Deus. A nossa vida espiritual, vista pelos olhos de Padre Pio era uma série de atos de amor. Cada passo na preparação após o sinal é um mérito, não para comprar a graça, que é gratuita, mas para nos tornar mais aptos a recebê-la e administrá-la para o bem das almas. O que está em jogo, portanto, não é apenas o fim da sua tribulação, mas a sua santificação pessoal. O que o céu nos adverte, nesta fase final da espera, é sobre o perigo do conformismo espiritual. Não se contente em sair da crise, esforce-se para sair dela transformado. A dor é passageira, mas o mérito é eterno. O sinal que você recebeu é uma prova da confiança de Deus em seu potencial de santidade. Não traia essa confiança com a preguiça ou a tibieza. Permaneça no silêncio da meditação, intensifique o rosário e, acima de tudo, mantenha o foco no tabernáculo. O momento do Kairos não demorará. Ele virá para aqueles que o esperam de coração purificado e totalmente desapegado do próprio desejo, abraçado apenas à vontade perfeita de Deus. Esteja pronto para o abraço da graça que se revela na perfeição do tempo dele. A graça está vindo, meu filho, minha filha. Você suportou a espera, você lutou contra o desânimo e você se apegou à Eucaristia. E quando a graça se manifesta, o Kairos que rompe no seu Cronos a forma como você a reconhece e a celebra é o último e mais puro ato de fé. Não espere fogos de artifício ou a voz de Deus audível para o mundo. O reconhecimento final, a certeza absoluta de que a intervenção veio do alto, é dado por um novo e profundo selo em sua alma. A paz definitiva. Essa paz, diferente daquela que foi o primeiro sinal, não é um presságio, mas uma fundação. É a tranquilidade inabalável que permanece mesmo se, ironicamente, o problema físico ou temporal não for totalmente resolvido como você imaginou. O milagre maior é a alma livre da ansiedade e da servidão às circunstâncias. A paz que o Padre Pio experimentava em meio às suas tentações demoníacas e sofrimentos físicos era prova de que Deus estava operando uma conversão interna, maior do que qualquer cura externa. A sua resposta imediata à grande graça deve ser o testemunho silencioso. Muitos querem gritar sobre o milagre, mas o céu exige, primeiro, a gratidão silenciosa e a transformação da sua vida. O sinal se cumpriu. Agora, a sua vida precisa se tornar o sinal para os outros. O fruto mais belo dessa intervenção é a sua prontidão para o sacrifício e o serviço. A graça que resolveu seu problema familiar deve ser revertida em uma caridade ainda maior dentro desse lar. A cura do corpo deve se traduzir em mais horas dedicadas ao apostolado ou à oração. Lembre-se, o dom lhe foi dado para produzir mais graça no mundo. O egoísmo espiritual é a forma mais rápida de ver a luz da bênção se esvair. Existe uma revelação final, uma advertência que resume toda a sabedoria dos santos. Quando a bênção chegar, o perigo de se apegar ao ter o resultado, em detrimento do ser o Deus que deu, é real. Padre Pio nos ensina a manter o olhar na pobreza espiritual. Riquezas espirituais, dons, carismas, respostas de oração, podem se tornar um obstáculo se não forem vistas como empréstimos temporários. A graça é um convite para despojamento ainda maior, para que possamos estar prontos para o céu. O santo que carregava os estigmas ensinava que só o abandono completo das nossas vontades e a aceitação gozosa da cruz nos prepara para a glória eterna. A grande graça é o fortalecimento para a cruz que ainda carregaremos. Portanto, meu amado irmão e minha amada irmã em Cristo, se você identificou o sinal, se você está lutando na aridez da espera, mantenha-se firme no propósito da sua santificação. O véu entre o tempo e a eternidade é tênue, e o seu anjo da guarda está pronto para lhe mostrar, a cada amanhecer, o caminho da fidelidade.
O céu está torcendo por você. Os mistérios se revelarão na medida em que você se entregar, e o conforto que você buscava não virá do mundo, mas do Espírito Santo, que habita em um coração pacificado e obediente. A vida após a morte não é uma promessa distante, ela começa agora, na sua fidelidade às pequenas batalhas diárias. A sua esperança é realista porque está fundamentada na palavra imutável de Deus, não nos seus sentimentos voláteis. Fique em paz. A promessa se cumprirá. E quando ela se cumprir, não guarde alegria só para si. Compartilhe o testemunho, não por vanglória, mas para glorificar o nome de Deus e acender a fé nos corações vacilantes. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração e reforçou sua fé na intervenção divina, eu lhe peço, de coração, deixe seu amém nos comentários, para que possamos juntos glorificar a Deus. Curta este vídeo, para que o algoritmo leve a mais almas que precisam deste conforto e desta advertência espiritual. E, por fim, compartilhe esta palavra de esperança com alguém que está desesperado e esperando um sinal. Ajude-nos a espalhar a sabedoria e a devoção deixadas por Padre Pio ***. Até o nosso próximo encontro no silêncio da oração. Fique com Deus.